Vamos então tomar cuidado com o vilão. É um pequeno vilão, mas que faz um estrago enorme. Estou falando da dengue. A Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto divulgou aí um alerta sobre aumento nos casos de dengue com a chegada aí da época das chuvas. E desde o início do ano, a cidade já teve 21 mortes causadas pela doença. Isso em Ribeirão Preto. O Guilherme Campos vem ao vivo com mais informações e vai contar pra gente como é que está essa situação lá na nossa Califórnia brasileira. Olha só, para você, Gui, uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral. São números preocupantes, né? E conta pra gente como é que está, então, os casos da doença aí em Ribeirão Preto. Sextou para você. Obrigado, Márcia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Números preocupantes aqui em Ribeirão Preto em relação à dengue, Márcia. Segundo a Secretaria da Saúde, são mais de 43 mil casos registrados neste ano de 2024. E eu tenho aqui mais números, Márcia. Destes casos, 1.317 são de crianças de 1 a 4 anos e ainda de acordo com a Secretaria, existe o risco de um grande aumento no número de casos de dengue já no mês de janeiro. Nas últimas semanas, houve um aumento no número de casos notificados e confirmados de dengue na cidade e agora, com chuva, calor, umidade mais alta, podem aumentar a proliferação dos mosquitos transmissores da doença. Eu estou aqui com a Luzia Márcia Romagnoli Passos, ela que é a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Ribeirão Preto. Luzia, esses números acendem um sinal de alerta aqui em Ribeirão Preto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sem dúvida, ontem nós divulgamos esse alerta exatamente para que todos voltem a pensar na dengue, né? É muito importante porque, vejam, nós estamos com condições climáticas muito favoráveis e nós já percebemos, né, nas visitas que nós fazemos, um aumento considerável na infestação pelo mosquito vetor, né, pelo mosquito Aedes. E também com isso, há um aumento da transmissão da doença. E isso nas últimas 4 semanas, as 2 últimas de novembro e agora as 2 primeiras de dezembro, um aumento no número de suspeitos. E isso deve ser, é motivo de preocupação, porque lembram, em dezembro de 23, nós tivemos em torno de 1.500 casos notificados, suspeitos. Em janeiro, esse número cresceu para 4.000. Então, o motivo da preocupação e do alerta é para que todo mundo elimine criadouros, né? A melhor medida preventiva contra esse mosquito é não deixar ele nascer. Nós não podemos confiar que depois vai fazer fumacê, que essas medidas elas são muito mais difíceis de ser efetivas. A melhor medida é não deixar o mosquito nascer. Quem está acompanhando a gente, então, essa entrevista ao vivo no Balanço Geral, o que deve fazer nesse momento para ajudar a diminuir esses números de casos de dengue aqui em Ribeirão Preto? Bom, é o que nós estamos conclamando a população, né? Se cada um olhar a sua casa, olhar seus ralos, olhar a bandeja de degelo da sua geladeira, se for o caso, cuidar lá do bebedouro do animal de estimação, olhar a calha, se está reservando água, porque esse mosquito ele é muito oportunista, principalmente aqueles pratos de vasos, né? De plantas suspensas, são locais, pneus, garrafas jogadas ao relento. Agora é muita festa, muito material descartável. Nós estamos muito preocupados, porque todos esses objetos, eles reservam água. E o que reserva água neste momento se transforma em criadouro. E o mosquito, com essas condições que você falou, da umidade, da temperatura, isso tudo é muito bom para o mosquito. E o ciclo evolutivo dele é encurtado, inclusive. Então, eclodem os ovos, né? Eclodem muitas larvas e muitos mosquitos em 7 dias, aí um pouquinho mais, os mosquitos já têm asa e aí já estão prontos para se alimentarem de sangue humano, as fêmeas, e se por um acaso picarem pessoas infectadas, também portarem esse vírus e transmitir depois para todos aqueles outros que eles forem picar. Nessa época do ano, muitas pessoas viajam, as casas ficam fechadas. Qual a orientação?
Ah, sim, é muito importante isso. Quem for viajar, vai deixar a sua casa, é muito importante que além de trancar, né, para questão de segurança, lembrar na questão de segurança do mosquito, ou seja, cuidar dos ralos. Então, usar produtos alternativos, o que tem em casa, um sabão em pó, um detergente, uma água sanitária, o sal de cozinha. Então, esses ralos que estão dentro da casa, eles precisam ser tratados. Se eles não forem aqueles ralos que a gente fecha, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, se tiverem objetos ao relento, não deixar recolher, deixar em lugar para eles não acumularem a água da chuva e também se transformarem em criadouros. Esse mosquitinho faz estragos, né? A dengue mata. Tivemos casos de mortes aqui em Ribeirão Preto. E aí, qual é a orientação para, de repente, alguém que começa a sentir alguns sintomas? Infelizmente, esse ano nós já somamos 21 óbitos, né, da doença. É muito importante que as pessoas entendam que a dengue pode evoluir gravemente e a dengue pode causar a morte, sim. Então, quem está com sintoma, está com febre, dor no corpo, dor em volta dos olhos, náusea, vômito, procurar atendimento médico, começar a hidratação, né? E, com isso, evitar que a doença progrida para eventos graves, né? Para manifestações graves, que é o sangramento, a dor abdominal, né? A pessoa ficar muito prostrada, desanimada e aí começar a ter outros sintomas mais graves. Como é que está a situação das vacinas aqui em Ribeirão? Olha, as vacinas nós recebemos cerca de 12.800 doses para a primeira dose. Nós conseguimos vacinar na primeira etapa 100% das primeiras doses. Ainda a gente tem um pouquinho de vacina para também atender aquela faixa do Ministério, né, de 10 a 14 anos. Agora, é muito preocupante o que está acontecendo com a segunda dose, porque das quase 12 mil aplicadas, nós só aplicamos a segunda dose em cerca de 5.300, ou seja, tem muito adolescente em atraso vacinal. A hora é agora. Uma dose apenas não confere a imunidade duradoura. Nós precisamos que essa faixa etária seja vacinada com a segunda dose. Muito obrigado pela entrevista. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Guilherme Campos. Daqui a pouquinho ele volta com a gente ao vivo com outras informações. Só um aviso, dengue não é brincadeira. Dengue mata. Por isso é importante você sempre verificar todos os itens da sua casa. Dá uma olhada na garagem, no jardim, nas plantas, nos pratinhos, nas calhas. Qualquer cantinho já é criadouro para o mosquito da dengue. Se tiver um pouquinho de água, então, meu Deus do céu, ali eles se proliferam a rodo. E a gente sabe que estamos nesse período de chuvas. É importante se atentar, você dona de casa, você também, compadre, que mora sozinho, eu também moro com seus familiares. É sempre importante verificar como está a sua casa. Será que a sua casa está servindo de criadouro do Aedes aegypti? Os agentes, eles vão de porta em porta. Os agentes, eles fazem o trabalho deles, mas você também precisa fazer o seu, que é impedir que a dengue invada a sua residência e acabe aí, entendeu? Picando membros da sua família, adoecendo, porque não é fácil. Em Ribeirão, os números são preocupantes. Por isso que a gente precisa também redobrar aí toda a atenção e os cuidados aqui em Franca e também em toda a nossa região. Porque os números, pelo que o Guilherme trouxe aqui pra gente, só está aumentando. Então é muito importante ter esses cuidados, tá certo?